Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Alciele Nobre. Eu sou a professora Alciele. Se você está aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreva aqui no canal, permitindo notificação para você ficar ligado em tudo que aqui é publicado. Nesse vídeo de hoje, olha só o que eu trouxe. Eu trouxe uma orientação, não é uma aula, mas uma orientação acerca do estudo da língua portuguesa quanto à sequência dos conteúdos. Como professora de língua portuguesa para concursos públicos, muitos concurseiros me perguntam que sequência adotar. O professor Alciele, que sequência eu devo adotar para o estudo da língua portuguesa? Outros apenas mencionam, Alciele, hoje eu separei o conteúdo de pronomes para eu estudar, eu separei o conteúdo de pontuação. Eu fico um pouco preocupada quando as pessoas apenas mencionam isso, que está separando o conteúdo X aleatoriamente para estudar. Por isso que eu preparei esse vídeo, que na verdade não é para você se sentir engessado e ter que seguir à risca. Para mim é uma sugestão que eu preparei para você. Olha só. Eu trago isso em razão de minha experiência com o trabalho e essa sequência vai trazer todo um trabalho com conteúdos, desde aquela parte básica, um entendimento mais simples acerca da língua portuguesa, até o final, em que haverá uma complexidade maior no entendimento da nossa língua portuguesa, tá? Então é uma sugestão, mas eu creio e vejo que vale muito a pena. Por quê? Existem conteúdos da língua portuguesa que, se você estuda aleatoriamente, talvez, não posso afirmar, você vai ter dificuldade. Exemplo, crase. Quando você estuda crase, você depende um pouco de regência e também depende de artigo. Por quê? A crase é a fusão aí entre uma preposição, a preposição a, com o artigo definido a. Existem casos que o artigo não deve ser empregado, como antes dos pronomes demonstrativo, este, esta, essa, como antes dos pronomes de tratamento, dos pronomes pessoais. Então, essas regras já se relacionam à crase. Um outro conteúdo também que serve de exemplo é a pontuação. É muito mais fácil você aprender o emprego da vírgula quando você já estudou período simples, a relação entre os termos sintáticos e período composto, na relação entre as orações. Por isso que é interessante estudar os conteúdos de língua portuguesa numa sequência e assim você vai ter sim um aprendizado satisfatório. Então vamos começar? Olha só. Neste primeiro momento, você que é concurseiro precisa ter uma atenção muito grande à leitura, porque as provas de língua portuguesa para concursos públicos têm sim interpretação, diversas questões acerca da textualidade. Essa ideia, essa habilidade com a leitura, essa resolução de questões de interpretação, isso precisa ser feito sempre. Você precisa se dedicar, separar um momento para sempre estar fazendo questões de interpretação. Não existe concurseiro sem ter essa atenção à leitura. Nas provas de concursos públicos nós temos textos voltados para a literatura, textos humorísticos, desde uma anedota até mesmo uma tirinha, uma história em quadrinhos, tem a publicidade, tem textos de caráter científico, jornalístico, enfim, existe aí uma gama de gêneros textuais presentes nas provas de língua portuguesa, tá? Relacionado a isso, tem uns conteúdos que você já pode agregar. São conteúdos relacionados à linguagem, à textualidade, como figuras de linguagem, como funções da linguagem. É bem pertinente saber a diferença entre esses dois conteúdos e entender como resolver questões acerca disso. Também envolve aí significados, a relação de sinonímia, antonímia, os homônimos, os parônimos. Então, é bem pertinente porque você compreenderá mais vocabulário aí, vai ter um vocabulário mais amplo, e até facilita o entendimento dos textos. E por fim, as variantes linguísticas. Por quê? Às vezes nós pensamos que não sabemos língua portuguesa porque somente falamos em gramática. A língua portuguesa é toda uma comunicação em que utilizamos o idioma da língua portuguesa.
Olha só, a língua portuguesa é toda a comunicação em que utilizamos o idioma da língua portuguesa. Nesse falar, nesse escrever. Só que a língua portuguesa ela não se resume à norma culta, à gramática. Existem variações e é importante entender a comunicação aplicada em suas situações, né? E aí tem que ser adequada. Terminada essa parte, vamos agora para a gramática. Você deve começar com fonologia e fonética, tem que captar o som das palavras. E aí esse estudo envolve sílaba, envolve ditongo, tritongo, envolve encontros consonantais, dígrafos, a separação silábica em si. Nós temos várias palavras em que o número de letras não corresponde ao número de fonemas e saber sobre isso é pertinente, porque a língua ela não é apenas escrita, ela também é sonora, tá? Terminada essa parte de fonética e fonologia, que é uma parte simples, você vai para a acentuação. Existe uma lista de regras no emprego aí dos acentos nas palavras. Isso envolve tonicidade. Tá vendo aí a relação? Fonética, fonologia, acentuação. Portanto, é interessante. Vale lembrar que essa entonação ela está relacionada com significado. Olha só, sabia, sabiá e sábia. Tudo aí diferente em relação à tonicidade da sílaba na palavra. Depois você vai lá e estuda ortografia. É claro que ortografia depende de um repertório aí, mas existem muitas palavras que dependem de regras, quanto ao emprego das letras, quanto ao hífen. Né? Há muita dúvida com relação ao G, ao J, CH, X, S, SS. Só para se ter uma ideia, o X, por exemplo, é uma letra que apresenta 4 sons: som de KS, som de S, som de Z e som de CH. Então, fique ligado aqui. E também com relação ao hífen, tanto nas palavras compostas como nas palavras derivadas. Existem casos com hífen e casos sem hífen. Terminamos aí esse primeiro bloco. Nós vamos agora crescer um pouco esse estudo, porque agora nós vamos para a morfologia. Iniciar o estudo da morfologia com a estrutura e a formação das palavras. Olha só, essa parte aí é a palavra em si. A forma como a palavra se estrutura por meio de um radical, afixos, desinências aí, ou desinência verbal, ou desinência nominal, vogal temática, vogal de ligação, consoante de ligação. Então a gente acaba entendendo aí a estrutura da palavra, que isso também se relaciona com o entendimento da ortografia, com a derivação das palavras. E falando em derivação, nós estudamos agregado aí a parte de formação das palavras, que está aí com relação à derivação, que tem vários tipos, a composição, que também tem uma justaposição e uma aglutinação, hibridismo, sílaba, abreviação, abreviatura, onomatopeia, né? São formas aí que fazem parte da língua portuguesa. Pronto, nós estudamos a palavra, a sua formação. E agora vem as classes de palavras. São 10 classes de palavras. Eu vou apresentar uma ordem aqui, mas você não precisa estudar essa ordem. Você só precisa saber quem é quem. Quem é o substantivo, quem é o adjetivo, por que se emprega essa palavra, o que essa palavra representa na frase. É claro que o substantivo é uma palavra muito importante. Vale a pena já começar por ele, substantivo. Na sequência eu tenho adjetivo, artigo, numeral, pronome. Todas essas palavras, de alguma forma, elas estão relacionadas ao substantivo, acompanhando ou substituindo, como o pronome também pode fazer. Depois nós vamos estudar verbos, tá? Uma classe muito ampla, muito importante. Substantivo e verbos aí são palavras muito importantes na língua portuguesa, na composição dos textos. Na sequência vem as invariáveis, os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Aprendam essas 10 palavras, saiba reconhecer essas palavras no texto, nas questões. E isso é muito importante para a sua compreensão acerca de língua portuguesa. E digo aqui, vai levar um tempo. Você vai ler muita teoria para poder compreender, resolver questões relacionadas a isso, mas a exemplo do estudo de pronomes,
tem os tipos de pronomes, o emprego dos pronomes, de verbos, mas são conteúdos fundamentais. Olha só, é muito importante ter uma compreensão boa dos verbos para análise sintática, para o estudo de concordância, que isso vai ser lá na frente. Conjunções para o estudo do período composto, seja por coordenação ou subordinação. Preposição para o estudo de regência. Tá vendo como é interessante essa base que você estuda? Categoria gramatical, cada uma em seu momento, para ter essa compreensão. Terminada essa parte de morfologia, vamos para a sintaxe, que eu costumo dizer que é o conteúdo mais presente em língua portuguesa, nas provas de língua portuguesa, mas não adianta estudar sintaxe sem ter estudado tudo isso que eu acabei de falar. Aí você vai se horrorizar com a sintaxe e vai dizer que não aprende, não é verdade? Então vamos lá. A sintaxe, ela não trata agora da palavra, mas da função da palavra dentro da oração. E isso acontece por meio de uma análise, por isso chamamos análise sintática. A primeira parte aí é o período simples. Então você vai estudar todos os termos, sujeitos, tipos de sujeito, predicados, tipos de predicado, o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, aí vem os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto, o agente da passiva, lá no finalzinho o vocativo. Então você compreendeu todos os termos sintáticos dentro das orações. Agora chegou o momento de aprender sobre período composto, em que eu tenho um período composto por coordenação, que são as orações assindéticas e sindéticas, e um período composto por subordinação, que são as orações substantivas, adjetivas e adverbiais. Terminado esse estudo, eu sugiro aqui pontuação. Você está quentinho aí, acabou de estudar análise sintática, compreendeu os termos do período simples, compreendeu as orações do período composto e como a pontuação, sobretudo o emprego da vírgula, tem uma relação muito direta com o estudo da análise sintática, essa relação entre orações ou essas orações entre termos, é imprescindível o estudo da pontuação neste momento. Depois você estuda regência, verbal e nominal, agregando aí o estudo da crase, por haver esta relação. Depois vem concordância, por isso que é interessante já ter estudado o verbo, porque você vai lembrar aí dos verbos impessoais, dos verbos unipessoais, que esses verbos vão trazer sim uma luz para o entendimento de algumas situações acerca da concordância. E, por fim, você vai estudar a colocação pronominal, que é o caso de próclise, mesóclise e ênclise. Pronto, você estudou tudo da língua portuguesa, mas é tudo isso que cai em concursos públicos, Alciele? Normalmente é tudo isso que se faz presente, sim, no programa, né? No programa de língua portuguesa em vários concursos públicos. E você tendo essa compreensão geral, você terá, sim, muita habilidade e domínio para resolver provas de língua portuguesa, que são provas que estão presentes em todos os concursos públicos, tá legal? Então eu espero que você tenha gostado da orientação aqui que eu apresentei. Vamos estudar, vamos nos organizar aqui para realmente dominar a nossa querida língua portuguesa. Até breve, até mais um encontro aqui no canal Alciele Nobre.